Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu sou grata a Deus por estar aqui com os irmãos. Nós estivemos aqui, né, amor? Eu acho que tem muito tempo. Eu acho que era banco, se eu não me engano. Tem muito tempo. Eu cheguei aqui, até o pastor mostrou, eu falei, mas será que é a mesma igreja? Tá muito bonito. Parabéns, pastor. O pastor tá aí, ele veio ministrar aqui, deve ter, eu acho que uns 10 anos, mais ou menos, que eu tive aqui, tem muito tempo mesmo. E sou grata a Deus por estar aqui, agradeço o pastor Luiz Cláudio, sempre que nós convidamos, ele está prontamente para nos ouvir, né, para nos ajudar ali na igreja. E hoje nós estamos na direção de um culto. Eu achei interessante quando eu vi no cartaz, Quinta da Vitória, é isso, né? Nós tínhamos um Terça da Vitória também, que nós éramos responsáveis, dirigente do culto. Hoje nós estamos no culto de libertação, que inclusive é amanhã. E agradeço a Deus pelos pastores locais, que Deus continue sustentando essa igreja, que o Senhor continue derramando bênçãos sem medidas. A presença de Deus aqui é real, isso não é jargão, não tem nada a ver com isso. Porque nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós falamos, principalmente quando vem da parte de Deus. Então, a presença de Deus é real nesta igreja. E eu vim aqui compartilhar algo que o Espírito Santo pôs no meu coração com a igreja. Abra a sua Bíblia. Lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 25. Capítulo 6, versículo 25. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso eu lhe digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observe os pássaros, eles não plantam, não colhem, não guardam alimento em celeiro, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançados ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos ou dos gentios, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. A igreja pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor, Ele pôs algo no meu coração para estar compartilhando com a igreja hoje. Nós sabemos que as estatísticas mostram que o nosso país está lá no ranking. E uma das últimas pesquisas diz que o Brasil é o 4º país mais estressado do mundo. O Brasil é o 4º país mais estressado do mundo. Hoje eu estava vendo algo na TV, aí apareceu uma outra estatística, que São Paulo entrou também como uma das capitais, entrou lá na 7ª ou foi na 8ª posição, mais estressada do mundo. Ansiedade, depressão, nem se fala. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem alguém ou já passou por alguma situação semelhante. E Jesus, ele vem falando a respeito dessa preocupação, dessa ansiedade. Só que o Espírito Santo,
ele trouxe algo diferente. Não é uma nova revelação, mas ele trouxe algo diferente. Essa ansiedade que nós vamos estar falando, e justamente sobre essa que Jesus está falando, eu não vou falar essa do CID 41, não é sobre essa. Porque quando eu já li, eu sei que essa é uma palavra muito conhecida. É ou não é, igreja? Todos conhecem. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E quando eu comecei a refletir novamente, o Senhor me trouxe algo que eu não tinha percebido. Antes, eu via simplesmente como o CID 41, ansiedade, depressão e tal. Mas essa ansiedade que Jesus está falando aqui, não se trata disso. Por que Jesus falaria assim, gente de pequena fé? Seria insensibilidade. Eu pensaria isso, pastor, mas Jesus está sendo insensível. É chegar para uma pessoa que é ansiosa e falar assim, você não tem fé. Até nós mesmos, se chegarmos para uma pessoa que sofre com ansiedade, nós sabemos que isso não é mito, é doença e tem que ser tratada. Precisa ser tratada. Embora quem cura é Jesus. Mas é necessário a gente fazer um diagnóstico, é necessário fazer um tratamento. Virar para uma pessoa e dizer assim, você é incrédula, você não tem fé, por isso você está passando por essa situação. Jesus, ele não é insensível, ele está falando de algo que ultrapassa esse limite. Ele está falando de uma preocupação exagerada, de algo que pode se tornar um pecado na nossa vida, de algo que vai tornar uma incredulidade, desacreditar que Deus é Deus. De outra forma, ele não diria gente de pequena fé, porque depois dele dar todas essas orientações, que é a continuação do sermão lá do monte, aí ele fala lá no versículo 30, ele fala gente de pequena fé. Se ele está falando, não se preocupe, não ande ansioso. Não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir, não se preocupe. O seu Pai Celestial vai providenciar. Aí lá no final ele fala, faltou fé, gente de pequena fé. Então, muitas vezes, nós desacreditamos daquilo que Deus pode fazer. As nossas inquietações são tamanhas. Nós nos envolvemos com todas as coisas, eu diria, a nossa rotina. A nossa rotina. O pastor veio aqui e falou que trabalha. Eu creio que todos trabalham. Eu sou professora. E da melhor matéria, que todos amam, matemática, tá? Trabalho ali no CPMG, na Ali Deus Dará. Meus alunos, eles viram para mim e falam assim, professora, da senhora a gente gosta, o problema é a matéria. Então, é desse jeito, é isso que eu escuto na sala. Mas é tão complicado porque na rotina a gente fica preso na rotina. E aquilo ali vai acelerando a nossa mente. As preocupações, as contas, as faturas, os problemas, até mesmo a questão da saúde. E Jesus, ele vem dando essas orientações para os seus discípulos. Não se preocupe com isso. Mas ele está falando de uma ansiedade que o coração está nas coisas dessa terra. Se você voltar um pouquinho, lá no versículo do capítulo 6, do versículo 21, ele fala assim, onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Ele está tratando disso. É essa ansiedade que ele está falando. E foi isso que o Senhor pôs no meu coração para compartilhar com a igreja. Essa ansiedade que o nosso coração está mais ligado nas coisas da terra. E nós esquecemos do nosso alvo, que é Cristo. Nós esquecemos das vidas, das almas. Nós ficamos presos tanto na nossa rotina, nos nossos probleminhas,
que nós esquecemos que tem pessoas em situações piores. Olha, hoje, por volta das 17h40, eu ouço um áudio no grupo das mulheres. Uma mãe em pranto, ela é membro da nossa igreja, e ela chorava, avisando que a filha havia acabado de falecer. A filha já estava passando por uma situação, estava com câncer, e ela veio a óbito, um pouco antes das 18 horas. E aquele choro daquela mãe nos comove, porque eu também sou mãe. Aquele desespero, porque a filha havia falecido, e a filha deixou uma criança. Então aquela mãe em desespero. E nós começamos a olhar todo esse contexto. E eu comecei a refletir nisso. Falei, Jesus, ele poderia curar? Poderia, se ele quisesse. Mas não era o propósito dele? Há propósito, sim. Eu não sei qual é. Mas a família vai saber qual é o propósito. A família vai saber qual é o propósito. Então nós nos prendemos muito nas coisas aqui da terra. Eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero isso, eu quero aquilo. E nós esquecemos do principal, o que foi ministrado aqui, a presença de Deus. Ser cheios dessa presença, ser cheios dessa graça. Para quando uma mãe em pranto, como eu ouvi o áudio, mas ainda assim perdeu a filha, ela conseguir ter alegria no coração, ter a presença de Deus, porque somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode colocar alegria no coração de uma mãe que está enlutada. Então essa presença, ela não pode nos faltar. E Jesus, ele fala justamente contra isso. Aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Então, o nosso coração tem que estar em Cristo. Ainda que você olha, não tem saída, não tem solução, está difícil. Mas o Senhor vai dar um escape. Ele vai trazer uma saída. Ele vai trazer uma saída porque Ele prometeu, Ele é fiel. Se não for do nosso jeito, vai ser do jeito dEle. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Nós não sabemos pedir, mas o Senhor ainda assim, Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe das nossas necessidades. Então, sabendo das nossas necessidades, Ele dá essa orientação. Não fique preocupado, não fique preso ao que você tem. Não fique construindo tesouros aqui na terra. Porque isso aí vai corroer, isso vai acabar, isso não tem valor para mim. Mas é construir tesouro no céu. Aleluia, Jesus. É ter essa presença todos os dias da nossa vida. Ainda que a circunstância diga não, mas você tem convicção que Deus está ali com você. Que Ele está te sustentando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Ele fala, não se preocupe. Jesus não está falando, não, então cruza os braços e pronto, eu vou te dar tudo. Não é isso. A nossa parte nós temos que fazer, como eu falei no início. É nossa obrigação fazer um check-up, é nossa obrigação cuidar da saúde, cuidar do templo do Espírito Santo. É obrigação nossa fazer isso. Deus não vai fazer atividade física por nós. Ele não vai para a academia no nosso lugar. Ele não vai se alimentar no nosso lugar. Mas Ele vai nos dar condições para isso. Então tem coisa que é da nossa responsabilidade. Então Jesus, ele fala sobre essa ansiedade perturbadora. Essa ansiedade que deixa a nossa mente suspensa. Que acelera ali nosso pensamento, a gente não consegue dormir,
o tempo todo pensando, e aquilo tira o nosso sossego, tira a paz que excede todo o entendimento, tira a paz que vem de Deus. É disso que se trata. E isso começa a gerar uma incredulidade. Eu começo a desacreditar. Mas será mesmo que Deus vai fazer? Será mesmo que Deus vai prover? Será mesmo que Deus está vendo o que eu estou passando? Será mesmo que Deus está ouvindo as minhas orações? Aí eu começo a desacreditar nos atributos divinos. Aleluia. Aleluia. Mas o nosso Pai Celestial, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Ele sabe. Eu não vou muito longe. Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu entrei no estado de preocupação. Eu não diria que chegou a essa situação. Correria, final de ano, escola, fechamento, e aquilo ali foi me preocupando, e outras questões, e outras situações, e isso começou a atrapalhar o meu sono. E aquilo ali começou com muita intensidade. E eu percebi, falei, isso não é de Deus. É como se eu sentisse, pastor Luiz Cláudio, os meus pensamentos fervendo. Falei, isso não é de Deus, isso não é normal, está errado, isso não pode tirar a minha paz. E quando eu dobrava o joelho para orar, os pensamentos não desaceleravam. Eu pus a mão na minha cabeça e repreendi em nome de Jesus. Porque a paz de Deus excede todo entendimento. Eu não posso ficar dessa forma, porque nós precisamos confiar em Deus e buscar em Deus, porque se Ele cura outra pessoa, Ele vai me curar também. E houve um momento que quando eu preparava essa palavra, eu pedi perdão, falei, Senhor, me perdoa. Se eu pequei contra o Senhor, se eu desacreditei, me perdoa também. Porque tem momento que a gente fraqueja, é do ser humano. Nós não somos super-heróis, não, irmãos. Acontece. Mas o nosso Deus, Ele nos sustenta. Ele traz vida. Ele traz novidade de vida todos os dias. Ele renova as nossas forças. Quando você pensa que não vai conseguir, o Senhor vem e traz renovo. Ele restaura. Ele traz alegria. Ele traz paz. É isso que Ele faz. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Hebreus 11:6, a palavra do Senhor fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, justamente por isso que Jesus fala sobre esse tipo de ansiedade, porque sem fé nós não vamos agradar a Deus, e nós precisamos agradar a Deus. Para que nós nos achegamos até a Deus, nós precisamos agradá-lo. É fé. Nós não vivemos por vistas. Nós vivemos por fé. Porque nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Aleluia. Nós sabemos quem Ele é. Aleluia. Glória a Deus. Nós não podemos, mas Ele pode. Nós não alcançamos, mas Ele alcança. Aleluia. 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 Glória a Deus. No versículo 7 do capítulo 7, fala assim, peça e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo que pede, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. O segredo é buscar, é insistir, porque Deus, Ele não vai fazer conforme nós queremos, mas Ele vai fazer muito melhor.
Ele vai fazer muito melhor, porque Ele sabe o que nós precisamos. Então Ele vai fazer muito melhor, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir daquela pessoa, daquele parente, daquele irmão, daquele amigo que ainda não conhece Jesus. E sabe, essa presença que nós sentimos aqui, essa presença nós precisamos transmitir. Nós precisamos transmitir. Hoje eu lembrei de um senhor, era o irmão Donato. Acredito que ele ainda está vivo. Ele até tinha um problema na dicção, quando eu morava na cidade de Acreúna. E esse irmão, ele mal foi alfabetizado. Quando ele falava, eu não entendia quase nada. Mas quando ele pegava o microfone que cumprimentava a igreja, o ambiente mudava. Porque ele tinha a presença de Deus. Ele não tinha estudo, mas ele tinha a presença de Deus. E eu me lembrei desse irmão. Ele tinha algo a oferecer e nós precisamos oferecer esse Jesus também. E não é nos momentos mais fáceis, é nos mais difíceis. Porque quando está tudo bem, é fácil glorificar. Mas e na dor? Como aquela mãe chorando em prantos hoje, avisando que a filha tinha acabado de falecer. Nesses momentos mais difíceis, que nós não podemos esquecer a nossa essência. Nos momentos mais difíceis, que nós não podemos esquecer quem somos em Cristo. Quem somos em Cristo. E quem você é em Cristo. Você é filho, você é filha, você é herdeiro, você é co-herdeiro. Você foi separado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 de Pedro, lá no capítulo 5, versículo 7. Ele fala assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lancem toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações. Lance sobre ele, porque ele tem cuidado. Se ele nos fez, se ele é o nosso pai, ele não vai cuidar? Que é o que Jesus fala. Se ele cuida dos passarinhos, que tem muito menos importância do que nós, e nós que somos filhos, ele não vai cuidar de nós? Ele não vai dar o necessário? E ele não dá só o necessário, ele dá mais que o necessário. Jesus, ele fala assim, eu vim para dar vida, e vida em abundância. Então ele dá mais que o necessário. Então ele nos dá mais que o necessário. Aleluia. Então lançar. Quando fala lançar, a ideia dessa palavra lançar é você lançar para longe. É você lançar, tirar essa preocupação da mente. É não deixar te perturbar. Não deixar isso. É perturbar o seu sono, tirar o seu sossego, tirar a sua paz, tirar o seu momento com Cristo, de intimidade ali, de oração, de consagração, de adoração. Não deixar com que essas preocupações roube a sua paz, para que você não tenha qualidade de vida com Cristo. Tem que ter com a família, mas tem que ter com Cristo também. Nós temos que ter o nosso momento com Ele. Aleluia. Então lançar, jogar para longe. Jogar para longe. E entender que sozinho nós não podemos. Lá em Mateus tem uma palavra que eu amo demais. Mateus 11, 28. Lançar para longe. Lembrar o seguinte, que o fardo, se ele está pesado, se ele está sobrecarregado, lança. Jesus, ele troca o fardo. Ele fala assim, venham a mim todos que estão sobrecarregados, cansados, que eu lhes darei descanso. Meu fardo é leve e suave.
Ele troca, ele pega esse que está pesado, tira das nossas costas e coloca o dele, que é leve e suave. É isso que ele faz conosco. Aleluia! Então a resposta é essa. É Jesus. É crer. Acreditar. Não desanimar. Está buscando esse ânimo em Cristo. Nós temos vivido um momento de apatia espiritual. Essa é a palavra. No nosso contexto pedagógico, nós usamos muito essa palavra. O aluno é apático. Mas aqui, não aqui nessa igreja, mas de uma forma geral, nós temos vivido um momento de apatia espiritual. Eu disse isso semana passada numa outra igreja, que faz parte também do nosso ministério. Nós temos acostumado. Andar com Cristo todos os dias é novidade de vida. E nós temos vivido assim como se fosse uma coisa tão natural. Ah, Jesus? E não é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Pai. Ele é quem tem nos sustentado, quem tem nos dado vida. Todos os dias, Ele traz novidade de vida para nós. Aleluia. Salmo 139. Abre aí a sua Bíblia no Salmo 139. É outro salmo que eu amo. Salmo 139, no versos 1. A palavra do Senhor fala assim, o salmista fala assim, ó Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Ou seja, o Senhor sabe tudo a meu respeito. Então por que eu estou tão preocupada? Se Ele me sonda, se Ele me examina, se Ele me esquadrinha, se Ele sabe quem eu sou, se Ele sabe o meu levantar, o meu deitar, o meu caminhar, se Ele sabe tudo a meu respeito, Ele não sabe acaso, Ele não sabe do que eu preciso, das minhas necessidades, Ele sabe. Então por que eu estou tão desesperado? Então por que eu não confio nesse Deus? Então por que eu quero resolver as coisas sozinho? Por que eu acho que sozinho eu sou capaz? Que eu tenho conhecimento e estrutura suficiente para resolver tudo só. E deixo Jesus de canto. Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Ele examina, Ele esquadrinha. Ele sabe das nossas necessidades. Aleluia. No verso 3 fala, cerca o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Se Ele cerca de todos os lados, Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe das nossas necessidades. Então nós temos que crer somente e buscar em Cristo, independente do que seja. Independente da situação, no final a vontade é soberana, é dele, ele vai fazer como ele quiser, porque a gente vê isso aqui, mas ele vê além, ele vê o plano completo, nós não vemos, mas ele vê o plano completo, então ele faz tudo perfeito, no tempo certo, no momento certo, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele conhece o nosso caminhar. Então a palavra é lance aos pés da cruz. Lance. Permita que Jesus carregue esse fardo. Permita que Jesus traga paz. Permita que Jesus traga alegria onde não tem mais alegria. De fato, tem momento difícil sim. Tem momento que a gente não quer mais lutar. Tem momento que a gente quer deixar para lá. Principalmente quando é um parente rebelde. Você quer largar para lá.
eu não vou orar mais, eu já cansei de falar. E quando você vai evangelizar, te afronta. Aí você quer largar para lá, mas não pode. Porque o que você tem que dividir. Você tem que transmitir. É porque eles não conhecem. Eles não conhecem, não sabem quem é Jesus. Mas você sabe. Mas você conhece. Você sabe o que o Senhor fez na sua vida. E o que o Senhor está fazendo. E o que Ele vai continuar fazendo. Aleluia. Como eu disse, Ele tem novidade de vida para nós. É insistir, é buscar, é não desistir, é bater, para que você alcance, como o nome do culto, alcance a sua vitória e venha testemunhar essa vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Então não existe problema tão grande que Jesus não possa resolver. Para nós existe, mas para o nosso Deus não existe. É necessário a gente acreditar, é necessário a gente persistir, bater, bater, bater e clamar, porque a resposta ela vem. A resposta ela vem. Pode ter certeza que a resposta vem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Lá no verso 23, do 139, do Salmo 139, o salmista ainda fala assim, ó, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos. Então o Senhor, Ele nos conhece, Ele nos examina, Ele sabe o que nós estamos pensando agora, nesse exato momento. Ele sabe onde é que está a sua mente, porque Ele te conhece. Então Ele sabe das suas necessidades. Então não se desespere. Deixe o Senhor trabalhar. Mas nós somos imediatistas, nós queremos agora. Por quê? Porque nós não queremos sofrer. Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Mas nós temos que aguardar no Senhor. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então existe um propósito bem definido. O Senhor, Ele definiu um propósito. A pergunta é, Senhor, qual é o propósito? Não é por que eu estou nessa prova, por que eu estou nesse vale, não. Qual é o propósito? O que o Senhor está trabalhando na minha vida? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Por quê? Não o porquê eu estou passando. Poderia ser qualquer pessoa. Um dia minha mãe disse, mas por que eu estou assim? Falei, mãe, poderia ser qualquer pessoa. Por que não a senhora? O que tem de tão especial que não pode ser a senhora? Então a diferença é que Deus, Ele nos dá livramento diariamente. E a presença do Senhor, como foi ministrado aqui nos hinos, na canção que foi adorada aqui, a presença do Senhor, ela tem que ser suficiente para nós. Ela tem que ser suficiente. Essa presença do Senhor, ela precisa ser suficiente nas nossas vidas. Em todos os momentos, essa presença, ela precisa ser suficiente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé, igreja. Eu quero orar para os irmãos antes de devolver o microfone. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E é tão sério essa questão da ansiedade, que não tem classe, não tem cor, não tem raça. Irmãos, além de mim, quem mais trabalha em escola? Aqui.
o número de crianças, eu trabalho com adolescente, que estão com a saúde emocional comprometida, é muito grande. E o diabo está em vez de Cristo nessa terra. Nós precisamos nos levantar, nos posicionar, não permitir, deixar com que o diabo faça o que estão fazendo com as nossas crianças. Quem está nas escolas tem percebido o que está acontecendo. É um caso muito sério. E nós temos que nos posicionar e não permitir que o diabo está usando essa situação para desestabilizar, para destruir emocionalmente, psicologicamente, até mentalmente essas crianças. Porque serão adultos fragmentados, fragilizados. Então não podemos permitir. Se o pastor permitir, eu gostaria de chamar os irmãos aqui à frente para a gente estar orando. Permite, pastor? Amém. Vem aqui na frente, nós vamos estar orando. Todos nós vamos estar orando, clamando ao Senhor. E se você está passando por alguma situação semelhante ao que foi dito, se você está tendo insônia, se você não, peça ao Senhor que venha em seu socorro. Peça ao Senhor que entra nessa causa. Peça ao Espírito Santo que visite a sua mente. Peça ao Espírito Santo que visite a sua saúde nesta hora. Que estabilize as suas emoções. Que te ajude com essa situação. Que venha colocar paz ao seu coração. Aleluia. Vamos orar. Clamar ao Senhor nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, nós estamos reunidos, Senhor, em Teu nome. Porque nós cremos, Senhor. Nós cremos que no Teu nome há poder. Nós cremos, Senhor, que o Senhor faz nova todas as coisas. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor marcou esse dia. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, no Teu santo nome, Pai. Santo Espírito de Deus. Visita, Senhor, cada vida nesta noite, Pai. Visita, Senhor, cada coração, cada mente. Visita, Pai, nesta hora. O Senhor conhece, Jesus. O Senhor conhece, porque a Tua palavra, Senhor, diz que o Senhor sonda, que o Senhor conhece, Pai, que o Senhor esquadrinha, Jesus. Vai tocando, Senhor, nesta hora. Traga paz, Senhor, a esta mulher, Senhor. Traga paz ao coração dela, Pai. Traga alegria, Jesus. Traga alegria, Pai, nesta hora, Pai. Vai trazendo, Senhor, refrigério, Senhor. Vai derramando, Senhor, da Tua presença, Jesus. Porque a Tua presença, Senhor, ela é suficiente para as nossas vidas, Pai. Ela é suficiente, Senhor. Ela é suficiente. Somos gratos, Senhor. Nós não merecemos, Pai. Nós não merecemos, Jesus. Nós não merecemos. Mas o Teu amor, Senhor, Ele nos constrange. Nós não merecemos, Jesus. Toca, Senhor, sopra nesta hora, Pai. Mova, Senhor. Arranque, Senhor, tudo aquilo que está atrapalhando. Tudo aquilo que é barreira, Senhor. Toda barreira, toda preocupação, Pai. Tira, Senhor, nesta hora. Em nome de Jesus, Pai. E coloca alegria, Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, Pai, é a nossa força.